Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho. Neste ponto de sua epístola, o apóstolo Paulo nos focaliza naquilo para que se distinguia o seu ministério, que era pregar o Evangelho com toda ousadia, fosse onde fosse, estivesse com quem estivesse, seja com os seus compatriotas judeus ou com os gregos, bárbaros, sábios ou ignorantes. O seu principal tema e plataforma de vida era anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tinha vergonha e nem medo de falar a respeito do Messias de Deus, nem de dizer que a salvação depende da fé das pessoas na obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Cristo é o Messias profetizado nas Sagradas Escrituras do Velho Testamento. A esperança cultural dos judeus e o cumprimento das promessas divinas para a humanidade. Seu nome significa o enviado de Deus, aquele que era ungido do Pai nas coisas concernentes ao reino celestial. O Evangelho de Cristo é tudo aquilo que engloba todas as boas novas e ensinos que já existiu sobre Jesus de Nazaré, que é o Emanuel de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que é o nosso Salvador e também o nosso Redentor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Em se tratando de um conjunto de ensinos, em termos de iluminação para a sabedoria, o Evangelho efetivamente é o poder de Deus. Para os judeus, a legislação mosaica era o topo mesmo da sabedoria humana que iluminava os filhos de Israel para a fidelidade ao seu Deus. Já para os gregos, o acúmulo grande da sabedoria terrena ou humana era mesmo o farol das virtudes mais desejadas por eles. No entanto, para Paulo, o Evangelho cristocêntrico é o poder de Deus em essência para levar o homem a Deus. Quem crer no Evangelho alcança a graça de Deus em Cristo Jesus, porque somente o Evangelho pode transformar o mais vil pecador em um cidadão de bem, em alguém que é justificado diante de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Paulo descartava a lei
de Moisés como um meio de justificar do homem para com Deus. Tornava nula a cultura do saber terreno dos gregos, como elo de iluminação para a perfeição. Todavia, exaltava as boas novas de Cristo como questão sine qua non para conduzir a humanidade de volta para o seu Criador. É a isto que ele chama de Evangelho poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para a metodologia de ensino de Paulo, e de conformidade com as regras livres da nova aliança, para que alguém, seja ele quem for, venha a atirar-se nos braços de Deus com segurança, basta crer no que está escrito sobre o Messias de Deus e aceitar a Jesus de Nazaré como sendo o Messias, o Cristo, ungido de Deus e enviado de Deus Pai. Crer no Evangelho poderoso de Cristo representa toda uma caminhada em um único passo, uma salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu. O nome judeu, para a época em que esta epístola paulina foi escrita, tem uma conotação mais estritamente de cunho religioso, quando se refere aos israelitas, guardiões da legislação de Moisés. O que Paulo estava tentando dizer é que, se os legalistas judeus crescem nas boas novas do Evangelho, seriam salvos por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Finalmente, primeiro do judeu, mas também do grego. O Messias foi primeiramente enviado para os judeus, mas, como eles não aceitaram Jesus de Nazaré como sendo o Cristo, houve então, pela benevolência divina, uma abertura grandiosa, imensa, para a salvação dos gentios, porque a porta da graça se nos abriu por meio de Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que Deus espera é que os filhos dos homens acreditem na mensagem do Evangelho que conta a história da redenção, da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Esta mensagem é maravilhosa. Veja o que diz o apóstolo dos gentios. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também dos gregos, dos gentios. Essa porta da salvação, ela está aberta e permanece aberta para todos aqueles que com fé aceitam a obra de redenção, de propiciação já realizada com sucesso pelo Filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que por amor desceu do seu trono de glória, se humanizou, sofreu
pagou o alto preço para a nossa redenção. E hoje nós temos direito à vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa mensagem, o nosso comentário, que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento, que já temos publicado aí no nosso blog, do livro de Atos até o livro do Apocalipse, explicando em detalhes o Novo Testamento.